Olá, meu querido, minha querida, abençoados do Pai Eterno. Mais uma vez é uma alegria enorme estar com você, transmitindo este encontro que, entre tantas possibilidades, a realidade de fato é uma realidade abençoadora, porque o Senhor nos abençoa. Mesmo estando com o coração pesado, a alma inquieta por causa dessa quarentena, que a cada semana parece que estica um pouco mais, e aquilo que nos foi estabelecido pelos homens já deixou de ser uma realidade, temos mais alguns dias pela frente, mas independente desse sentimento, esse peso que é por causa da saudade, e isso é bom, porque se tem saudade é porque existe amor, é porque existe amizade, é porque existe um relacionamento dinâmico, positivo, integral. Eu quero dizer a você que diante do Senhor é um prazer enorme estar com você, transmitindo mais uma vez uma porção da palavra, e de alguma maneira daqui a pouco eu vou ver os resultados, porque muitos de vocês vão dar aquele ok, vão dizer que foi bênção, que a palavra alcançou o teu coração, e o nosso objetivo é este, que a palavra realmente alcance o teu coração, a tua alma, o teu espírito, traga uma melhoria no teu nível de paz, traga reforço na tua fé, fortaleça a tua vida. Esse é o nosso objetivo. Então, é nessa intenção, neste pensamento, neste propósito, é que nós vamos ter este encontro abençoado. Hoje, de uma maneira muito especial, contamos com uma participação do Ministério de Louvor, da nossa comunidade, pelo menos uma parte significativa dos componentes do Ministério. Também contamos com uma participação especial do Geração Kids, que alegrou muito meu coração e vai alegrar o seu coração também, principalmente a você que é mulher, você que é mãe, você que participa da nossa comunidade, você vai se alegrar muito com esta participação, tanto do Ministério de Louvor, quanto com o Ministério Geração Kids. Eu quero já de imediato declarar a paz do Senhor sobre o teu coração, quero declarar que estamos diante do Senhor, e tudo que for da nossa parte, da sua parte, eu quero trazer agora, como que se estivéssemos juntos de fato. Eu quero declarar que esse tempo pertence ao Senhor, dedicamos esse tempo, este momento ao Senhor, e eu quero pedir que o Senhor agora manifeste a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre a tua vida. Eu quero orar ao Senhor agora. E se for possível, ore comigo. Dedique esse tempo também diante do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que está aí reunido em família, ou mesmo estando só, não tem problema algum. Você que talvez nem faça parte da nossa comunidade, esteja assistindo, eu quero declarar que o Senhor, de alguma maneira, de uma maneira muito forte, muito objetiva, alcance o teu coração, alcance a tua alma agora. E eu quero orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Precisamos, Pai, precisamos, mais do que qualquer outro momento da nossa caminhada, que a tua vontade, os teus propósitos, os teus objetivos sejam realizados nesse tempo. E eu sei que os teus planos, os teus propósitos são bons, perfeitos, agradáveis para todos os teus escolhidos. E eu quero, então, nesta palavra de oração, declarar que estamos debaixo do teu comando, debaixo dos teus cuidados. Eu quero pedir que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor, que a misericórdia do Senhor alcance cada um de nós. Os que estão aqui à minha volta, os que estão assistindo através deste vídeo, neste tempo em que eles estão assistindo, que a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor venha sobre cada um e se manifeste de uma maneira muito especial, trazendo provisão, trazendo libertação, trazendo proteção. E que em tudo, Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Seja assim, manifestação de graça, manifestação de misericórdia do Senhor sobre cada um. Em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, confiante, alegre e agradecido. Amém e amém. E glórias a Deus. Queridos, eu quero
aproveitar esse tempo, este momento. Hoje é um dia muito especial. Hoje, se estivéssemos juntos no nosso espaço, no espaço da nossa comunidade, nós estaríamos celebrando a comunhão. O segundo domingo do mês, tradicionalmente, é o nosso tempo de celebração de comunhão. E teríamos a nossa mesa com o pão, com o vinho, e a palavra voltada para a comunhão, para a celebração da comunhão. E teríamos, depois do nosso tempo de louvor, depois do nosso tempo da palavra, nós teríamos as nossas mesas, todas elas completas, com pessoas e também com o pão e também com o vinho, e teríamos um tempo muito gostoso. E eu quero dizer, mesmo que não tenhamos esse tempo, no meu coração, estamos vivendo um tempo de comunhão. E a minha oração e o meu intuito é que você sinta da mesma forma. Mesmo separados fisicamente, estamos unidos pelo amor do Pai. Estamos unidos pela ação do Espírito do Senhor em nós. E a comunhão, de fato, acontece, porque estamos orando. Estou orando para que você receba a palavra, para que você seja estimulado. Mas também estou orando porque, semana após semana, eu tenho ouvido testemunhos e relatos de pessoas, e algumas delas, e muitas delas, não são algumas poucas, são muitas delas que nem pertencem à nossa comunidade, mas que têm assistido aos nossos vídeos, têm dado um testemunho do tempo da palavra que alcançou o seu coração, a sua alma, e tem feito bem, e tem trazido respostas, e tem amenizado as inquietações. Então, este seria a primeira razão para nós estarmos alegres hoje em celebração de comunhão. A segunda razão é que, por causa desse mundo e desse aspecto comercial que nós vivemos, hoje também é celebrado o Dia das Mães. E eu fiquei pensando nessa questão do Dia das Mães. De uma forma direta, objetiva, teríamos naturalmente uma palavra para as minhas queridas irmãs. E eu quero aproveitar esse tempo, orei ao Senhor, pedi uma direção, e o Senhor me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu quero compartilhar com você esse tempo que é para nós tão precioso. E eu quero dividir com você agora algo que veio ao meu coração, à minha alma, de uma forma bem tranquila. Eu quero pensar num modelo de mulher, mas segundo a Bíblia, e numa adaptação para este contexto que nós vivemos no século 21, e principalmente num tempo em que nós estamos vivendo, que é esse momento de quarentena. Vítimas que somos, e por favor, esse vítimas aqui é entre aspas, porque nós não somos vitimizados. Não. A quarentena, o coronavírus não está nos vitimizando, mas há uma situação social, há uma situação de epidemia, de pandemia, que é o termo mais adequado, que nos alcança. Então, qual é o papel nosso e da mulher em particular nesses dias? E eu quero voltar o meu olhar para aquele texto que é muito clássico, que fala sobre a mulher virtuosa. No texto tradicional de Provérbios 31, a partir do verso número 10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? Mas eu quero ler um pouquinho com você numa versão contemporânea, e diz assim, está escrito assim: uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as suas mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. A sua lâmpada fica sempre acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares
quando chega a neve, pois todos eles vestem seus agasalhos. Faz coberta para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade. Fala com sabedoria. Ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa. Não dá lugar à preguiça. E sorri diante do dia futuro. Que mulher maravilhosa! Não é sem razão que esse texto está aqui cravado no livro de Provérbios. E encerra esse livro de sabedoria, trazendo esse perfil desta mulher que é chamada, que é conhecida tradicionalmente por mulher virtuosa. E quem é essa mulher virtuosa? Eu estou chamando hoje, estou trazendo ao pensamento, às minhas emoções, ao meu coração, à minha alma, a figura da mulher virtuosa e cheia de graça. Ela não é apenas virtuosa, ela não tem apenas esses caracteres descritos aqui nesse texto, mas também ela é cheia de graça. E eu quero pensar nessa mulher, porque você seguramente esteja pensando como é que essa mulher, nesse texto, e dentro de uma cultura que nós temos, uma cultura contemporânea, uma cultura de século XX, século XXI, falando de uma mulher empoderada. Muitos há que nem gostam desse termo, empoderamento. Mas eu tenho que pensar nessa mulher que tem uma posição de destaque. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher vitimizada pela cultura. Ela não é uma mulher menor. Ela não é uma mulher que, de alguma maneira, ela é alcançada sempre de forma negativa. Não. Ela é uma mulher forte, é uma mulher grande, é uma mulher gigante e que se agiganta diante das situações. Como conciliar esse modelo bíblico tão requintado com os dias de hoje? Um modelo de vida e de comportamento dentro de um contexto bem contemporâneo. No contexto contemporâneo, um texto como esse me leva a pensar que essa mulher está envolvida em família, em trabalho, em casa e também no ministério. Aparentemente, não dá para conciliar o texto diante dos desafios do mundo moderno. Se você pensar dessa forma, é um ledo engano. Porque, na verdade, se concilia sim. Porque estamos convivendo cercado por todos os lados. E não é eufemismo. Não é apenas um jogo de palavras. Não, você vai... Quando eu terminar essa reflexão com você, você há de concordar comigo. Nós estamos cercados, eu e você estamos cercados por todos os lados de mulheres virtuosas. Eu não estou pensando apenas em mães, em avós. Estou pensando nas mulheres que estão à nossa volta. A palavra diz que o homem que encontra uma mulher com essas características, ele é feliz. Ele é um homem bem-aventurado, é uma pessoa bem-aventurada. Sabe por quê? Porque essa mulher faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Eu sei, muitos são as nossas adversidades, as nossas aflições, as nossas dores. Eu sei que no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, nem sempre é mil maravilhas. Poxa vida, estou 48 anos de casado. Eu sei bem, conheço bem essas questões de conflitos conjugais. Conheço bem de perto os conflitos familiares. Quem é que não os tem? Conheço essas tratativas que são, eu diria, aspas, normais dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Mas eu não posso abrir mão do pensamento, da realidade de que esta mulher, ela tem um envolvimento sim com a família. Não é um negócio que foi feito, foi estabelecido e acabou, não. Ela tem um papel dinâmico no meio da família. Eu estava pensando hoje pela manhã nos modelos que eu conheço, e não são poucos. E tem uma célebre frase que diz que uma mulher cuida de 10 filhos e cuida bem, ao passo que um homem não cuida. Não tem como. Porque Deus caracterizou, Deus marcou, Deus estabeleceu para a mulher uma característica diferenciada.
E é interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Os planos de Deus incluía a criação, a formação de uma companheira idônea, com uma companheira capaz, uma companheira que pudesse complementar ao homem e com ele, em parceria, em cumplicidade, estabelecer, criar e formar uma família. Eu tenho que pensar nesta mulher no contexto inicial da família. Mas também hoje nós sabemos que a mulher exerce um papel extrafamiliar. Ela trabalha fora. Trabalha fora. Além de trabalhar dentro, ela trabalha fora. Tem um emprego formal ou informal, não importa. Ela tem uma atividade além da atividade própria, peculiar da casa, da família. Mas ela cuida da casa, ela não cuida apenas da família. Presta atenção que há uma diferença entre cuidar da casa e cuidar da família. Ela cuida da casa. E eu não vou voltar ao texto porque não é necessário. Mas você percebeu lá na leitura que, e você conhece o texto também, diz que ela cuida da casa e cuida da família. Ela cuida de tarefas na casa. Hoje, a mulher moderna não tem que trabalhar com o tear, ela não tem que ficar colocando a mão ali nas linhas, naquele material todo para fazer mantas e toalhas, enfim, não precisa. Mas a mulher trabalha fora, ela tem uma atividade extra-familiar, extra-casa, e cuida da casa, sem demérito. Sem demérito. Mas além de cuidar da família, além de cuidar de um trabalho extra, além de cuidar da casa, ela também tem um ministério. São esses quatro aspectos que eu destaco neste perfil desta mulher que estou chamando de mulher virtuosa e cheio de graça. Aparentemente não dá para conciliar o modelo bíblico de Provérbios 31 com o mundo moderno, mas dá sim. E eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. Uma mulher sábia que edifica a casa. Digo, ela não fica no segundo plano. Ela não é uma simples figurante. Não, ela tem papel importante, primordial na formação, na edificação, na construção da sua casa. Ela administra bem os seus afazeres. Ela zela por tudo ao seu redor. Não precisa ficar enciumado, querido, porque eu estou falando que a mulher faz tudo isso e você vai mais, se não fosse eu, se não... Querido, estou falando da mulher. No dia de falar sobre os homens, eu falarei sobre os homens e o papel de cada um de nós. Mas a mulher, no sentido bíblico, no sentido literal da expressão e na realidade dos nossos dias, ela zela por tudo que está ao seu redor. Essas virtudes bíblicas, em primeiro lugar, fala, sabe do quê? Força, integridade e qualidade. Você talvez esteja fazendo uma comparação agora, trazendo à sua memória aquela mulher mais próxima de você. Talvez você esteja pensando na sua mãe. Talvez você esteja pensando na sua avó. Então são 3 modelos próximos de você. A sua esposa, sua companheira, sua mãe, sua avó. Porque esse texto fala exatamente disso, força, integridade e qualidade. E talvez você fale, peraí, você não conhece a minha história. Querido, eu não preciso conhecer especificamente a sua história. Eu conheço o modelo. E quem conhece um modelo, conhece um referencial. Quem tem um modelo, tem uma referência. Tem para que olhar. Ele tem como avaliar. E se ela não estiver funcionando dentro de certos critérios, você precisa anotar e comparar se o critério é seu ou se o critério é do Senhor. O Senhor preparou o melhor que tinha para você. Seja sua mãe, seja sua companheira. Ele preparou o melhor. A não ser que você tenha feito besteira na escolha. Mas se você não fez besteira, você dependeu do Senhor para formar essa estrutura familiar, Ele preparou a melhor que tinha. Essa força, querido, que eu estou citando aqui, força, integridade e qualidade, essa força fala sobre essas características, fala de uma força emocional, primeiro.
Força emocional. Queridos, não tem coisa mais complicada do que você lidar com a pessoa, andar com a pessoa, conviver com a pessoa que não tenha força emocional, que não seja emocionalmente equilibrado, que é uma pessoa instável, que é uma pessoa que seja estéril emocionalmente falando. Mas essa mulher virtuosa e cheia de graça, ela tem força emocional, mas também tem força espiritual. Ela é uma pessoa criativa. Ela é uma pessoa responsável. Quando no segundo aspecto fala de integridade, além da força, porque a ordem é essa, força, integridade e qualidade. No aspecto da integridade, eu também penso numa integridade emocional. Integridade emocional. Para isso, o Evangelho de Jesus, ele entra na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa estrutura familiar, e traz algo que chamamos de cura interior. Traz algo que nós chamamos de libertação. Porque muitos de nós, querido, temos uma história, tem um passado, tem uma hereditariedade, seja familiar ou cultural, que machuca, que fere, que desestabiliza o nosso emocional. Mas a mulher virtuosa, esta mulher cheia de graça, ela é uma mulher que emocionalmente ela é íntegra, porque passou pelo processo restaurador do Evangelho, da graça de Jesus. Mas ela também tem uma integridade moral. Além da integridade emocional, ela tem uma integridade moral. Os valores dela são constituídos com os valores da palavra. Ela não segue a onda, ela não segue a moda, ela não vai atrás de modelos que são passados, seja através da televisão, seja através das amigas, conselheiras. Não, ela tem um modelo que é da palavra de Deus, um modelo que é bíblico. Ela tem uma estrutura emocional, tem uma estrutura moral e também tem, no sentido da integridade, uma integridade espiritual. Ela não negocia valores. Ela não negocia valores. O que é certo, o que é errado, é errado. O que parece certo, mas é errado, ela não negocia. Ela sempre está posicionada naquilo que é emocional, moral e espiritualmente íntegro. E juntando esta força e essa integridade é o que vai mostrar a sua qualidade. O texto lá de Provérbios diz que o seu marido confia nela. Sabe por quê? Porque ela tem esse conjunto. Não é que ela estudou na certa faculdade, fez certo curso, se formou não sei onde, trabalha não sei com o quê. Não, queridos. É porque esses valores estão integrados na sua estrutura. Seja a estrutura emocional, seja a estrutura espiritual. Então o seu marido pode confiar nela. O mesmo texto de Provérbios diz que os seus filhos se levantam e aplaudem. Os seus filhos a elogiam, falam bem dela. Eu lembro do tempo que eu era garoto e, via de regra, tinha aquelas brigas na porta da escola. É coisa de garoto, coisa de adolescente. E, via de regra, falava, não xinga minha mãe. Porque o filho, ele tinha um conceito a respeito da mãe. E esse conceito é estruturado nessa hierarquia de valores. É isso que eu estou dizendo para você. E para melhorar um pouco mais o nosso entendimento, o nosso raciocínio, eu quero trazer 2 exemplos que, a partir do modelo bíblico, dentro de uma infinidade, dezenas e dezenas de modelos bíblicos de mulheres virtuosas e cheias de graça, eu quero pensar, tão somente pensar 2 modelos. 2 modelos. E os 2 têm nome. O primeiro modelo está lá em Êxodo capítulo 2 e 3 e começa por aí. O nome dela? Joquebede. Joquebede quer dizer simplesmente Jeová é glória. Se é que eu posso dizer que o significado do nome dela é simplesmente Jeová é glória. Joquebede, para facilitar nosso raciocínio, para ser até mais rápido, Joquebede é mãe, ou foi mãe de Moisés. Casada com Arã, da tribo de Levi, ou seja, de uma tribo sacerdotal. Uma tribo de levitas, de uma tribo sacerdotal, que a Levi foi dado essa estrutura, a tribo de Levi foi dada essa estrutura sacerdotal. E Joquebede era da mesma família, da mesma tribo que Arã.
E Joquebede teve um primeiro filho, que foi Arão. Em segundo lugar, teve uma filha que se chamava Miriam. E por terceiro, Moisés, Moshe, ou Moshe, terceiro filho. E quando esse filho nasceu, o povo de Israel, os filhos de Israel, estavam como escravos no Egito. E as autoridades egípcias estavam com medo, estavam assustados com uma série de coisas que politicamente estavam acontecendo, e houve um decreto para que todo menino, não menina, mas menino, todo menino com menos de 2 anos, ou de 2 anos para baixo, fossem mortos. E é nesse tempo que Moshe nasceu. Joquebede alimenta, cuida desse pequeno bebê, esse pequeno menino, por 3 meses. E eu fico imaginando, queridos, porque a história nos permite, não somente a história bíblica, mas a própria história secular de Israel, permite eu fazer essa inferência e trazer essa informação para você. Porque tudo indica, nenhuma dúvida, mas certeza, que Joquebede orava ao Senhor todo o tempo. Ela orava enquanto estava grávida pelo seu bebê. Porque o decreto que veio da autoridade egípcia, do faraó, não era assim, vai lá hoje e mata os meninos de 2 anos para baixo e só. Não, ficou um período desta ação militar, dessa ação de polícia sobre os descendentes dos filhos de Israel. E Joquebede, ainda grávida, orava pelo seu filho, pelo filho do seu ventre, porque se fosse menina, não correria nenhum risco. Mas se fosse menino, ele seria morto. E Joquebede ora ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, para que ele cuidasse, ele desse proteção, entrasse com provisão na sua vida, na sua família e nas outras famílias dos filhos de Israel. Nasce o bebê e é um menino. O seu nome não era Moisés para Joquebede. O nome Moisés foi dado pela filha de Faraó. Naquela história que você conhece, do bercinho betumado, e lá no rio, e enfim. Mas eu quero dizer algo a você. O menino, enquanto esteve com Joquebede, ele ficou com Joquebede até 8 anos. E aí ele é entregue à sua mãe, que era princesa no Egito, que é a sua mãe de adoção. Durante esses anos, ele foi alimentado com a palavra da fé e a palavra da esperança. Imagine Joquebede, a verdadeira mãe, mas ela tinha que fazer um papel, porque a Bíblia diz que ela foi paga agora como uma ama para amamentar, para cuidar. Mas esses anos iniciais na vida de Moshe serviram para que fosse estabelecido dentro dele uma fé diferente daquilo que ele iria aprender lá no Egito, lá no palácio. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança todos os dias. Não somente o tempo em que ela estava amamentando aquele bebê, mas depois ele foi crescendo e ele foi sendo alimentado na sua fé, na sua integridade, na sua força moral e espiritual com os valores do Deus de Israel. Ele foi preparado para enfrentar os dias maus. E ele aprendeu o que é ser uma pessoa de fé. Claro, ele não era perfeito. Ele fez alguma coisa lá já adulto e tudo bem, você conhece a história. Se você não conhece, você pode ler lá o livro de Êxodo. Moisés se tornou quem se tornou. Ele foi o que foi por causa daquilo que ele recebeu de Joquebede. Presta atenção, eu vou repetir esse conceito. Moisés só se tornou quem se tornou por causa do que ele recebeu de Joquebede. Minha querida, você tem nas suas mãos um poder, uma força muito grande, muito maior do que você é capaz de imaginar. Joquebede, seguramente, ela é uma daquelas mulheres que eu posso dizer que são determinadoras de destino. Ela estabeleceu, ela riscou, ela desenhou um destino. Ela traçou os destinos de Moisés. Eu estou falando do plano humano, querido. Dentro da manifestação da vontade e dos propósitos do Eterno. Não estou tirando os propósitos de Deus aqui, não. Estou dizendo do plano de vista, ou do ponto de vista humano, Joquebede foi um instrumento na mão de Deus para formatar o caráter, a vida, os valores de Moshe. Você tem nas suas mãos
Você que é mulher, você que é mãe, você tem nas suas mãos também os propósitos do Eterno na sua vida, para você formatar seus filhos. Ao invés de você reclamar, ao invés de você falar do cansaço, da dor nas costas, da falta de recurso, da escassez disso, ou da escassez daquilo, eu digo que você tem a oportunidade ímpar, singular, de formatar no seu filho, desde pequeno, um modelo de fé, um modelo de caráter, uma estrutura de vida, de valor sobre a palavra. Não tenha medo de falar para o seu filho, não fique acanhada porque seu filho tem mais, talvez, eu tenho ouvido algumas mães falando assim às vezes, que o filho pequeno sabe mais. Um dia desse alguém falou, e eu disse, não há problema nisso, meus netos me dão aula aqui para como que se usa o celular, como é que configura não sei o quê, como é que botão tem que apertar. Queridos, eles estão já nascendo dentro de uma configuração, e tem coisa que eu não consigo resolver. Tem coisa aqui que a avó não faz, o neto vem e faz, o neto pequeno de 10, 11, 12 anos. É assim. Então não fique acanhada, porque em certos assuntos seu filho sabe mais que você. É mais desenvolvido que você, tem mais jeito, mais habilidade. Não. Deus deu a você o dom de ser mãe. O privilégio de ser mãe, porque ser mãe é um dom. É um ministério. E você pode formatar destinos, você pode determinar destinos, assim como Joquebede determinou, formatou o destino de Moshe, ou de Moisés. Moisés só se tornou quem se tornou por causa do que ele recebeu de Joquebede. Como você está formatando o destino do seu filho? Que tipo de palavra você tem liberado para ele todos os dias? Ele é rebelde? Ele é desobediente? Ele é traquina? Tudo bem, faz parte. Faz parte. Você acha que Moisés era santinho? Moisés não aprontava as suas enquanto menino. Sabe, um dia eu tive uma experiência fantástica. Eu estava um domingo pela manhã ministrando sobre a vida de Jesus. E dentro de um processo de aulas, coube a mim, entre outros, que iriam falar sobre a vida de Jesus, falar sobre a infância de Jesus. Eu me debrucei, estudei, pesquisei e descobri uma coisa fantástica. E, para minha surpresa, eu tive a impressão que naquela manhã de domingo, ninguém sabia sobre a infância de Jesus. E quando eu falei que Jesus era um menino, que corria de pés descalço, em ruas de barro, em ruas empoeiradas, e que ele brincava com os toquinhos da oficina de José, da marcenaria de José. Teve gente que resmungou, que fez cara de... caras e bocas. Não pode, Jesus era Jesus. Como? Jesus era menino. Ele teve uma infância como todo menino tem. Só porque era Jesus, você acha que ele não brincava? Ele não corria? Ele não... Que tipo de formação você está dando para o seu filho? Mas você não tem filho pequeno mais, você tem filho adolescente. Melhor ainda. Melhor ainda. Seja como Joquebede. Cele seu ato com o destino, selando o destino dos seus filhos, assim como Joquebede selou o destino de Moisés e o destino do povo de Israel. Veja bem as implicações, querido. Às vezes você está olhando somente o imediato aqui, o próximo. Somente a estrutura da tua família. Eu tenho lidado ao longo dos anos ministerial, eu tenho lidado com muitas histórias de heranças familiares, que nós chamamos de maldições hereditárias, por causa das palavras, por causa das sentenças, por causa dos comportamentos, pela falta de visão dos pais. E é estabelecido então sobre a vida da criança, menino ou menina, e depois sobre a vida do adolescente, uma série de sentenças que são nocivas, que dão oportunidade ao inimigo de formatar algo naquela alma, naquele espírito, deixando de fora toda a estrutura, como eu falei agora há pouco, de integridade espiritual e emocional e moral. Então fala-se dos riscos, dos perigos, dos possíveis prejuízos, e não se fala das virtudes, da força, da coragem, do destemor, da possibilidade de realização. Que tipo de pessoa você está formando? Que tipo de pessoa você tem formado ao longo da sua caminhada enquanto mãe, enquanto mulher? Um herói? Uma pessoa valorosa? Seja
filho ou filha, ou um fracassado, uma fracassada? Como você está preparando seu filho? Como você está preparando a sua filha para ser como você? Não, prepare-o no temor do Senhor para ser melhor que você, ser maior que você, ir mais longe, alcançar mais. Quem foi Moisés? Você conhece a história? Líder do povo de Israel. Ele foi um líder libertador, porque ele tinha compromisso com Deus de Israel. E ele aprendeu isso com a mãe. Ele aprendeu isso em casa com a mãe. E querido, não adianta ficar falando aqui dessa mulher virtuosa, dessa mulher cheia de graça, se você não receber esta palavra e não entender que você tem um papel também nessa história. A história bíblica não terminou, a história do povo de Deus não terminou, querido. Começou lá em Êxodo, começou em Gênesis, passou por Êxodo e vem uma série de heróis e de heroínas. Eu chego ao Novo Testamento, uma série, centenas de mulheres também que fizeram um serviço fantástico na estrutura da sua família, do seu trabalho, da sua casa e do seu ministério, assim como você. O livro de Atos não terminou. Ele está sendo escrito ainda. Quantos homens e quantas mulheres estão sendo preparados hoje para o reino? E passa pela sua mão, querido. Passa pelas suas mãos, querida. Que tipo de pessoa você está preparando? Que legado você está deixando? Temos falado um bocado sobre paternidade. Mas que tipo de legado você tem feito? Que tipo de herança? Seja no sentido moral, seja no sentido emocional, seja no sentido espiritual que você está dando àqueles a quem Deus colocou sobre a sua responsabilidade. É claro que num dia como hoje as mulheres querem ouvir muitos elogios e ganhar os presentes e tudo mais. Isso são detalhes. Eu quero que você entenda o seu papel dentro do reino de Deus. E Deus começa a se manifestar com graça na sua casa, no meio da sua família. Isso, é nesse lugar mesmo, onde você é quem você é. Ali você não precisa botar aqueles vestidos bonitos, botar colar, botar brincos, se cobrir de joias e se perfumar e botar aquele salto alto e sair. E não, lá você é você. Lá você vai ter uma chinelinha havaiana, que é só roupinha de casa mesmo. É lá que você fala quem você é, seja com palavras ou seja no seu próprio comportamento. Será que os seus filhos estão vendo em você uma mulher forte, guerreira, que luta, que batalha, mas que confia em Deus? Cuja fé está depositada em Deus, cujo olhar, antes de olhar outros e outras, olha o Senhor, cujo coração, cuja alma se aquieta, sossega, se tranquiliza, porque está confiante no Senhor, confiada no Senhor. Que modelo de fé você está passando? Que modelo de coragem você está passando? Que nível de esperança você está passando? Um outro modelo que eu quero refletir com você para a gente já caminhar para o encerramento dessa reflexão é no Novo Testamento. O primeiro é Joquebede, no livro de Êxodo. O segundo modelo eu tenho aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12. É claro que Mateus e Marcos também falam sobre isto. Ou melhor, Mateus e Lucas falam sobre essa mulher, sobre esse episódio. Se lá em Êxodo, e nós não temos nenhuma outra narrativa, nenhum outro pedaço de história que envolva um nome como o de Joquebede. Jeová é glória. Mas no Novo Testamento eu tenho muitas Marias, pelo menos 7. Então uma dessas Marias, eu diria aqui sem querer ser discriminatório, sem querer ser uma Maria a mais. Apenas uma Maria. Alguém diz que esta Maria de João 12 é Maria, irmã de Tiago, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Não sei. Não vou me arriscar. Mas é uma Maria. Porque em João 12 diz que Jesus foi convidado a uma ceia na casa de Lázaro. Marta servia. Vamos aos detalhes.
Jesus é convidado, entre outros convidados, não foi só Jesus, mas foi Jesus e outros convidados, para uma ceia na casa de Lázaro. Marta o servia. Você conhece a história, sempre foi assim. Marta sempre foi aquela mulher disposta a trabalhar, a fazer, a apresentar a melhor comida, a cuidar da casa. E Maria tem um outro perfil. Ela buscou sempre estar mais perto de Jesus nessas visitas, e ouvir de Jesus e receber uma palavra de Jesus. E nesta ocasião, Marta está servindo, segundo a narrativa de João. Marta está servindo. E no meio desta reunião, que era uma reunião familiar, o que acontece? Maria entra em cena, Maria entra na sala, Maria entra no espaço onde eles estão sendo servidos. E ela entra e traz nas suas mãos um vaso de perfume, um vaso de alabastro. Só o vaso já era caro, era uma pedra preciosa, era um material precioso, que era a constituição do vaso em si. Mas ela traz um unguento especial, um unguento de valor altíssimo, era muito caro. E diz a palavra que ela entra chorando naquele ambiente. Ela entra e vai direto a Jesus. E nessa narrativa de João 12 diz que ela derramou aquele unguento sobre os pés de Jesus. E aquele unguento se mistura com as suas lágrimas. Que lágrimas eram essas, querido? Eram lágrimas de gratidão. Mostra a sua sensibilidade. Maria era sensível às coisas que aconteciam na sua vida. Quem era esta mulher? Quem era esta Maria? Eu disse há pouco, apenas uma Maria. Apenas mais uma Maria. Mas como todos nós, como pessoa natural que ela tinha uma história. Ela tinha uma história de resgate. Ela tinha uma história da manifestação do poder libertador do Senhor na sua vida. Um poder restaurador de Deus na sua vida. Ela era uma mulher sensível. Eu não sei da sua história passada. Eu só sei da sua história do relacionamento com Jesus. E a sua sensibilidade é mostrada, e eu volto aqui que a sensibilidade está ligada à alma, aquela estrutura que eu falei agora há pouco, da força e da integridade emocional. Ela era sensível. E ela queria ser grata. É interessante que essa questão da gratidão, que papel tem a gratidão na nossa vida? Davi fala assim num dos seus salmos, ele diz assim, que darei ao Senhor. E na outra versão diz, como retribuirei? Como poderei retribuir ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? E ele diz, eu já sei. Se eu oferecer um sacrifício com 7.000 ovelhas, o Senhor não vai se agradar. Porque não é na quantidade de ovelhas oferecida em sacrifício. Nem tampouco de bois. Mas ele diz, eu sei o que o Senhor quer, e eu preciso apresentar diante do Senhor isto, um coração reto e íntegro. Coração, é isso que o Senhor olha, querido. Ele não vê se a sua casa é grande, é bonita, é cheirosa, é bem ornamentada, se você mora num bairro bom, grande, destaque, se você tem um carro do ano, se você tem um título na frente do seu nome, ele não olha isso. Ele olha a integridade do seu coração. Ele olha se você realmente tem esses valores em si para poder você transmitir aos seus descendentes, como seu legado. Maria não tinha filhos. Maria não tinha filhos. Mas ela se apresentou diante do Senhor com uma expressão extremamente sensível. Ela não chora de brincadeira, ela não faz cena, queridos. Ela entra num ambiente que não era permitido para ela estar ali daquela forma. Mas ela entra com lágrimas, com choro profundo, lágrimas e choro de alma. E ela se prostra diante de Jesus, derrama aquele unguento nos pés de Jesus, diz a palavra que aquele unguento se misturou com as suas próprias lágrimas e com seus próprios cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Ela não falava, Senhor, desculpa aqui que eu estou me ensinando. Não, ela simplesmente louvava, ela adorava, ela agradecia. Sabe, a expressão de gratidão era grande, era profunda, era séria. Tanto que entrou para a história, querido. A história,
Quando se falar da história bíblica do povo de Deus, a história de Jesus, a história do Evangelho, a história da igreja, vai ser feito sempre menção desta mulher e deste ato. E o que ela faz? Além da sua sensibilidade, ela mostra também a quanto o seu coração, a sua alma estão cheios de fé. Não, a fé que ela tinha era uma fé integral. Ela tinha ouvido Jesus falar, tudo é possível ao que crê. Ela tinha visto milagres de Jesus. Ela tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias sepultado. Morto e sepultado, 4 dias. Ela viu Jesus com o poder da sua palavra ressuscitar, trazer seu irmão da morte. Ah, mas tem algo interessante aqui. Um dos donos da casa, Simão, que está no primeiro versículo do capítulo 12, Simão, e diz a palavra, diz assim, aquele que fora leproso. E lepra, até hoje é assim, mas naquele tempo era muito mais complicado. Era uma doença que excluía a pessoa da família, excluía a pessoa da sociedade. Era morto em todos os sentidos, tornava-se morto. Jesus curou Simão da sua lepra. Eu fico imaginando, querido, como o coração daquela Maria, daquela mulher era sensível e grata diante do Senhor. Eu posso dizer que ela poderia muito bem falar como Davi falou. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso retribuir os benefícios do Senhor? A cura do marido, a cura do esposo, de uma sentença de morte, a ressurreição do irmão que estava morto e sepultado há 4 dias, e outros benefícios que ela viu Jesus fazer, que ela era testemunha, ela foi alcançada por esta graça. E eu pergunto a você, como o Senhor já te alcançou? Como você tem retribuído em termos de sensibilidade, em termos de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por você? Será que você tem conseguido expressar essa sensibilidade? Porque, querida, em essência, estou falando para você, querida, estou falando hoje para a mulher, em essência você é uma mulher virtuosa, você é. E eu não vou falar assim, talvez você não esteja funcionando. Não, querido, se você não estiver funcionando, alinhe-se à ação do Espírito de Deus. A Ruach HaKodesh, que ele traz sabedoria, ele traz estratégia, ele revela para você os propósitos eternos do Pai, para que você de fato seja assim. Reconhecida pelo marido, que repouse sobre você a confiança do marido, os elogios e os parabéns dos filhos, e você se torne uma pessoa cheia de graça. Assim foi com Maria. Sensível, cheia de fé e de propósito. Tanto é o seu propósito que ela não traz um perfume qualquer. Ela trouxe um unguento. Ela trouxe um unguento que Jesus falou, ela está profetizando sobre a minha vida. Querido, profetizar sobre a vida de Jesus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E ele falou, ela fala sobre a minha morte. Mas é interessante, a morte que ela está falando não é aquela morte simplesmente da separação e do fim da história, acabou como nós conhecemos a morte hoje. Não. Ela está falando da conclusão. Ela está falando do ápice da obra de Cristo. Ela estava falando assim, que ele iria morrer, iria padecer a morte na cruz. Ele teria seu corpo coberto por aquele unguento. A exemplo do que ela estava fazendo agora. E a obra de Cristo estaria completa. A obra de Cristo, a obra salvadora e restauradora, libertadora, curadora de Jesus, estaria plenamente consumada. Ela fez parte da história da obra de Cristo. Mas deixa eu dizer para você, não foi apenas Joquebede, não foi apenas Maria, você também. Você também faz parte da história. Jesus te levantou, Jesus te preparou, Jesus te deu uma família, Jesus te deu uma estrutura, te deu filhos. Jesus te deu uma vida, uma casa, te deu um ministério. Para você fluir na graça. Para você ser testemunha da graça. Para você compartilhar a graça. Para você ser portadora da glória. E dividir com outras mulheres
a começar com outras mulheres, a estender as mãos para mulheres necessitadas, para ter conselhos para mulheres que precisam de conselho, para levantar tuas mãos e a tua voz e orar por aquelas e por aqueles que precisam da graça restauradora do Senhor. Foi esse papel de Maria naquele momento. Profeticamente ela estava estabelecendo que tipo de morte, nas palavras literais de Jesus no Evangelho, que tipo de morte ele haveria de padecer e quão gloriosa seria a sua ressurreição. Qual é o teu papel profético hoje, querida? Alguém diz assim, mas eu não tenho dom. Tem. A cada um de nós foi distribuído dons conforme a vontade do Pai, com o propósito do Pai. Isso é maravilhoso, queridos. Eu ficaria aqui muito tempo falando só sobre os propósitos. Mas quando você, no capítulo 12 e 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala que a cada um de nós, a cada um, não é para alguns, é para cada um. Eu poderia dizer para todos, não é a cada um individualmente. O Espírito do Senhor, o Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, liberou dons. Não apenas um, mas diversos dons. Talvez não seja aquele dom que você humanamente gostaria de ter, mas você tem dom. E se você tem dom, e tem, é com o propósito do Pai, para ser útil na vida dos outros, para ser instrumento de aperfeiçoamento dos outros. Quem sabe quantas pessoas agora, nesse tempo, estão precisando da sua intervenção, da sua palavra, do seu olhar, do seu carinho, do seu toque, da sua oração, do seu testemunho de vida, da sua palavra de esperança e de fé. Todos os dias, praticamente, nesse tempo de quarentena, eu tenho visto exemplos de pessoas que têm feito coisas aí que normalmente não se faria. Você é uma dessas pessoas. O Senhor preparou você exatamente para isso nesse tempo. Mulher sensível, cheia de fé e de propósito. Mulher marcada pela força, pela integridade e pela qualidade de vida. A bênção do Senhor está sobre você. Os propósitos do Pai eterno estão sobre você. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu não preciso ir longe para dizer que eu tenho encontrado ao longo da minha vida. São 67 anos, quase 68. Eu tenho visto, eu tenho a lembrança de muitas mulheres virtuosas na minha história, no meu próprio caminhar, no meio da nossa comunidade. Não vou citar nomes, porque fatalmente eu esqueceria. Fatalmente eu seria traído pela minha memória. Mas é só você olhar do lado. Você conhece alguma mulher que é virtuosa assim, que é sensível assim à manifestação do Senhor. Aquela mulher de Provérbios diz que a sua lâmpada não se apaga. Sabe o que é isso, querido? Essa mulher não anda na escuridão. A sua família não vive no desamparo. Até na noite, até na madrugada, a sua lâmpada está acesa. Eu conheço mulheres que oram por você, oram por mim na madrugada. Independente se é verão, inverno, outono, não importa. Ela ora por mim. E não é uma só. Tem mulheres que eu conheço, tem mulheres que eu não conheço, porque Deus as levantou e elas estão atendendo o propósito do Senhor. Tem mulheres que eu vejo, cujos filhos estão ou já formados, já são profissionais, e estão desempenhando papéis na sociedade, às vezes papéis significativos, divisores de água. Tem mulheres que estão no processo de ver os filhos se formarem. Tem mulheres que coçam a cabeça hoje e dizem, Senhor, como é que eu vou fazer para o meu filho estudar, para o meu filho se formar, para ser alguém na vida? E algumas bem simples dizem, não sei o que eu faço para o meu filho ser gente, o seu filho já é gente. E quando acontece alguma coisa que não agrada, que não é legal, algumas delas choram, se lamentam, e várias delas perguntam para mim, apóstolo, pastor, o que foi que eu fiz de errado? Onde eu errei? Mulher virtuosa não se compra no mercado. Mulher virtuosa, cheia de graça, não se encontra em qualquer lugar. Por isso que a palavra diz, quem a achará? Sabe por quê? Porque ela é forjada, ela é formada
no silêncio do seu quarto, no seu tempo de oração e lágrimas diante do Pai Eterno. É aquela que tem as virtudes do Senhor na sua vida, porque ela alcança do Senhor sabedoria. Ela alcança força, sabedoria para se posicionar. E o primeiro lugar, o primeiro ambiente, a primeira plataforma é na sua casa. Não é lá no templo, não é lá na praça, não, é na casa. O primeiro ambiente é aquele onde ela prepara o seu alimento, o alimento da sua família, e se senta em volta da mesa, e ela é aquela que vai demonstrar sua sensibilidade, sua força, sua integridade diante do marido e dos filhos, porque ela tem como costume um tempo no seu secreto diante do Pai. Ao invés de murmurar, reclamar, ficar contando as suas dificuldades para outra mulher. Não estou dizendo para não compartilhar, mas primeiro ela conta diante do Pai. O Pai conhece as suas lágrimas. O Pai conhece o seu coração. O Pai conhece a sua integridade, a integridade dos seus propósitos. Não é qualquer coisinha que ela diz, quer saber, esse marido, hoje dá um pontapé nele. Para viver assim é melhor sozinho. Como é que é o ditado? Melhor só do que mal acompanhado. Querido, coloca marido, coloca filho. Ontem eu falava com alguém sobre isso, e eu falava para a pessoa assim, se você valorizar as diferenças, você vai separar. Não tem como. Valoriza o que tem em comum. Tem muita coisa em comum. As coisas comuns são fáceis. Difícil é trabalhar com as diferenças. Com opinião diferente, com gosto diferente, com aptidões diferentes. Com jeito, de ser diferente. E para lidar com isso, você precisa de sabedoria do Senhor, estratégia do Senhor. Então vai orar. Vai buscar na palavra a direção. Lá em Tiago está escrito assim, queridos. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Mas não é só sabedoria é sabedoria para tudo. É sabedoria para saber lidar aqui, nesse nível aqui, marido, mulher, pai, filho, mãe, filho. Começa aí, querido. Teu primeiro lugar, tua primeira plataforma de adoração, tua primeira plataforma de ministração da palavra. É na tua casa. É no teu ambiente familiar. A tua fé é mostrada primeiro na tua casa. A tua fé é mostrada primeiro na tua casa. A tua sabedoria primeiro é mostrada na tua casa. Não se diz não por dizer não, não se diz sim por dizer sim. Saiba a hora de dizer não e por que o não. Saiba a hora de dizer sim e por que do sim. Baseado nos princípios eternos dos valores espirituais da palavra. Quero deixar com você essa palavra. Mulher virtuosa e cheia de graça. Só peguei 2 exemplos. Poderia ficar aqui, 50, 100, 200, 500 exemplos. Joquebede. Jeová é glória. Maria. No original, Miriam. Graça. Não peguei por acaso. Esses 2 exemplos nos bastam. Basta para mim, basta para você. No meu entendimento, essas mulheres reúnem em si tudo aquilo que é o perfil da mulher que é virtuosa, da mulher que é cheia de graça. E elas existem aqui, no nosso meio, pertinho de nós. Eu louvo a Deus pelas mulheres que têm deixado a sua marca positiva na minha vida. Não, eu tenho exemplos de mulheres de marcas negativas, marcas ruins, marcas de enfermidade, marcas de doença, marca de morte, marca de destruição. Tenho, na minha própria vida. Mas glorifico ao Senhor, porque eu tenho marcas positivas, marcas de saúde, marcas de alegria, marcas de fé, marcas de esperança, marcas de restauração e de libertação na minha vida. Glorifico ao Senhor, você que é mulher, na nossa comunidade nesse tempo. Sem nomes. Às vezes eu corro o risco de liberar um nome aqui, com exemplo de... Não. Agora não. Agora eu coloco todas vocês aqui. À minha frente? Não, do meu lado.
do meu lado, porque são minhas companheiras ministeriais nesse tempo. São minhas companheiras de caminhada nesse tempo. Um pai não caminha sem uma mãe. Um homem não caminha sem uma mulher. E Deus tem colocado ao meu lado e ao lado de outros homens da nossa comunidade, mulheres que, declaro profeticamente aqui, são mulheres virtuosas. Mulheres que têm essas características e outras mais. Mulheres cheias de graça. E se você, por alguma razão, não tem vivido assim, porque a vida tem marcado você de forma diferente, estou convidando você agora a estender a sua mão, tocar na minha mão, segurar minha mão, e juntos aqui, ó, vou trazer você para pertinho. E juntos nós vamos pedir que a graça misericordiosa do Senhor, aquela graça que se multiplica e se divide ao mesmo tempo, aquela graça que é abundante, mas é mais do que isso, ela é transbordante. Traga sobre você agora uma mudança de vida, uma restauração de história. E você saiba que o teu filho, ao olhar para você, ele vai ser abençoado e restaurado. O teu marido vai se sentir tranquilo e confiante, porque ele sabe que o Senhor colocou ao seu lado uma mulher virtuosa. E se não tem sido assim, eu continuo com a minha mão estendida aqui agora. Vamos orar juntos por isto. Pai Celestial, teu Filho Jesus, nosso amado Salvador e Senhor, nos ensinou assim, a orar a Ti, Pai. E Ele disse, se você orar ao meu Pai, em meu nome, crendo, você vai receber. E eu estou, Pai, orando agora, em o nome do Senhor Jesus. Crendo, não, no meu coração não há dúvida, de que o Senhor quer o melhor para as nossas famílias. Como nossas famílias têm sido violentadas, destroçadas, feridas, maculadas. E por contrapartida, tem criado pessoas, ou tem gerado pessoas feridas, machucadas. São essas mesmas pessoas que estão aí no mundo, nas escolas, desde os mestres, os professores, até os alunos. Estão nas empresas, dos patrões, dos chefes, dos encarregados, os trabalhadores, os colaboradores. É nessas mesmas famílias é dessas mesmas famílias, no meio delas que saem aqueles que escrevem as nossas leis, cuidam da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Filhos oriundos de famílias assim, marcados pela dor, muitas vezes pela vergonha, pelo trauma, pelas feridas. Eu estou pedindo ao Senhor agora que venha com o poder do Teu Espírito, mas venha logo, venha urgente, venha depressa, manifestar cura, saúde sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Coloca em alinhamento, Senhor, as nossas estruturas familiares. E hoje, de uma forma muito específica e muito pontual, eu oro para que o Senhor faça isso através das nossas mães, das nossas mulheres, daquelas que, segundo a Tua palavra, são mulheres virtuosas. Mulheres que são cheias da Tua graça. Faz isto. Por contrapartida, as Tuas igrejas também estão cheias de pessoas assim, feridas, machucadas, desalentadas, desesperançosas, porque na casa, no primeiro ambiente, no ambiente raiz, está faltando fé, está faltando alegria, está faltando esperança, está faltando uma base segura. Traz o renovo, Senhor, sobre a nossa casa. Invade, Senhor, pelo alto. Invade, Senhor, pelo portão, pela porta principal, entra na nossa casa. Refaz as estruturas
tanto no sentido pessoal, um a um, mas a nossa estrutura enquanto família. Mexe, incomoda as nossas mulheres. Traz um desafio, Senhor, para essas mulheres, para que elas sintam o desejo incontrolável de não ser mulheres bonitas, lindas, bem informadas, empoderadas, mas que elas tenham um desejo incontrolável de serem virtuosas. Mulheres cheios da graça do Senhor, cujo marido é um homem que tem o coração que confia nela. Não há competição, não há concorrência, mas ambos trabalham para a formação, para deixar um legado de graça e de bênção. Cujos filhos sejam referenciais para outros filhos, cuja estrutura familiar seja um referencial para outra família, para outras famílias. E como igreja, Senhor, com mulheres assim, com famílias assim, voltemos a viver Atos. Lá de Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, que diz que o Senhor acrescentava à igreja, ou seja, o poder do Evangelho era real, manifesto, todos os dias. Porque eles viam que aquela comunidade era diferente. Eles tinham algo diferente, eles tinham graça. E diz a palavra que caíam na graça de todo o povo. E por consequência, aquele povo que não conhecia a tua graça, a graça do teu evangelho, eram atraídos a estas casas, a estas famílias, à comunidade. Faz assim, Senhor, para que possamos deixar uma verdadeira marca do nosso lugar, onde estamos, para que possamos ser fortes num tempo como este, e fazermos a diferença. Não engrossarmos as filas dos que murmuram, dos que reclamam, mas estarmos firmes e fortes, revestidos com a armadura do Senhor, com fé, com esperança, com habilidade, com sabedoria, e enfrentarmos o dia mau, enfrentarmos a adversidade, sabendo quem é o Senhor, e sermos vitoriosos, e glorificarmos ao teu nome, e atrairmos, não para nós, mas para o Senhor, o olhar daqueles que precisam de fé e de esperança nesse tempo. Reveste o teu povo com graça, reveste as mulheres dos teus filhos, as tuas filhas amadas, reveste com uma unção maravilhosa, assim como o Senhor fez com Joquebede, assim como o Senhor fez com Sara, com Raquel, com Rebeca, assim como o Senhor fez com Maria. Esta Maria do texto e tantas outras. Faz a tua obra de novo. Aviva, Senhor, isto no meio do teu povo. Aviva, Senhor, esta obra, essa manifestação da tua graça, do teu poder, nesse tempo aqui, no nosso meio. Eu quero viver assim. Declaro profeticamente a manifestação desse poder sobre a vida das mulheres da nossa comunidade. Desse lugar que o Senhor nos pôs, nos plantou. Que a nossa lâmpada não se apague. Que de dia esteja acesa. Que na noite esteja acesa. Que na madrugada esteja acesa. Que seja um referencial como um farol. Que resplandeça a nossa luz. Que é reflexo da luz do Senhor em nós. Traz esta graça sobre as mulheres desse tempo, pelas quais me alegro tanto nesse tempo, nesse dia. Para a tua glória, Senhor. Em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. E amém. E glórias a Deus. Querida, fica na paz do Senhor. Que a bênção do Senhor recaia sobre você e seja sensível, querida. Seja sensível. Por mais difícil que esteja. Eu não posso usar uma expressão, mas ao mesmo tempo eu uso. Dá um voto de confiança ao Senhor. Dá um voto de confiança. Fala, Senhor, faz de novo. Eu quero experimentar isto. Faz de novo.
Eu quero ser uma mulher assim. Eu quero minha família assim. Eu quero minha casa assim. Pastora Zéza usa uma expressão. Mulher de joelho. Mãe de joelho. Filhos em pé. Que você tenha no seu coração, querido, o desejo de ver a sua família em pé. Firmes e fortes, saudáveis, física, emocional e espiritualmente falando. Mas você precisa dobrar seus joelhos. E se curvar não diante das circunstâncias que por muitas vezes são difíceis, são contrárias, são adversas. Se ajoelhar, se curvar diante daquele que tem todo o poder. Porque só Ele pode todas as coisas. E nada, absolutamente nada é impossível para Ele. Que haja sobre você um tempo gostoso, maravilhoso, uma semana abençoada. Eu digo, como costumo dizer, Shavuot Tov. Feliz semana, abençoada semana. Realizações diante do Senhor, ações de graças diante do Senhor. Amém? Que seja assim. E glória a Deus. Aliás, no começo eu falei algo assim, que hoje nós temos uma participação parte do Ministério de Louvor da nossa comunidade e também uma ministração, uma participação na nossa ministração hoje, do Geração Kids. Fica com esse tempo gostoso que a Geração Kids preparou para nós, através da sua liderança. Vamos nos deleitar. Vamos nos deleitar com isto. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mulheres virtuosas e cheias da graça. Feliz Dia das Mães, família abençoada, família cheia de virtude, família cheia da graça do Pai Eterno. Glória a Deus. Aleluias. Pronto para explicar a todos o grande amor de mãe. Epa! A gente não pode explicar nada. Somos apenas bonecos, esqueceu? É verdade, mas vamos ajudar as crianças a fazer isso. Tudo bem, mas tem uma coisa que eu quero falar. Fique sabendo que para explicar amor de mãe, não dá. Não dá? Não dá. É mesmo, não dá. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor, não dá, não dá, não dá. O amor de mãe é muito grande. Será que é maior que uma casa? É claro que é. E é maior que um edifício? É bem maior. Então é maior que uma cidade? É, o amor de mãe é do tamanho do mundo. Puxa, então é muito, muito, muito grande. É por isso que eu amo a minha mamãe, do tamanho do céu. E você, já disse isso a ela? Já, eu disse cantando. Cantando? É, cantando a música que as crianças vão cantar agora. Mãe, eu te amo e sempre vou te amar. O teu carinho tão puro ensina-me a sonhar. O teu amor me dá asas pra voar, coragem pra seguir, forças pra lutar e graça pra servir. Grande amor, inexplicável sim, vem de Deus que se revela a mim. Inexplicável amor.